Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nossa escola bíblica. Hoje nós iremos estudar os capítulos 16 e 17 do Evangelho de Mateus, que tem sido o nosso foco nesse segundo trimestre. O apóstolo Mateus continua fazendo uma narrativa minuciosa do ministério do Senhor Jesus, que a seu ver eram importantes para que os judeus reconhecessem que Jesus é o Cristo, o Messias prometido por Deus e anunciado pelos profetas no Velho Testamento. O capítulo tem início com mais um momento de tensão entre Jesus e os líderes religiosos dos judeus, que nós já explicamos na aula anterior. Eles pediram uma prova de que Jesus era o Messias, não porque tinham a intenção de adorá-lo, mas porque queriam encontrar em suas palavras alguma coisa que o pudesse incriminar de acordo com a lei. Jesus, ao repreendê-los, apenas faz uma menção à forma como o profeta Jonas foi preservado por Deus no ventre de um grande peixe, ao tentar fugir do ministério que o Senhor o havia confiado. Uma alusão aos 3 dias que separaria sua morte e ressurreição, e depois alertou seus discípulos do perigo do fermento dos fariseus e dos saduceus. Será que Jesus estava falando de culinária? Não. Jesus usou mais uma vez uma parábola para explicar o que queria. O significado do fermento na Bíblia muitas vezes está relacionado à ideia do pecado. Tanto é que na lei mosaica havia a proibição do uso do fermento em certas ocasiões. Durante a Páscoa e a festa dos pães asmos, por exemplo, o fermento deveria ser excluído totalmente. Por ser muito usado nos tempos bíblicos nas misturas de massas para bolos e pães, alimentos básicos da refeição judaica, Jesus usa a figura do fermento para se referir à terrível influência negativa da hipocrisia e do falso ensino dos fariseus e dos saduceus. Percebam que tanto tempo depois, ainda temos falsos profetas trazendo falsos ensinamentos que não aproximam, mas afastam as pessoas de Deus. Com esses, nós também, em pleno século XXI, precisamos ter cuidado. Depois disso, o autor diz que eles foram para Cesareia de Filipe, e lá Jesus fez uma pergunta. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A variedade de opiniões que os homens tinham em relação a Jesus mostrava que, ainda que muitos o relacionassem com profecias messiânicas, ninguém o via de maneira certa. Depois de levar os 12 a abandonarem as ideias errôneas, Jesus pediu a sua opinião pessoal. E Pedro, que Moody, em seu comentário bíblico, acredita ter feito uma analisada reflexão e solene fé, e não um entusiasmo prematuro, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em sua resposta, Jesus usa um trocadilho, um jogo de palavras com o nome de Pedro, que significa pedra. Ele está instituindo a sua igreja, a comunidade formada por todas as pessoas que o reconhecem como Cristo, o Filho de Deus, que deu a sua própria vida para que o relacionamento entre o homem e o Deus pudesse ser restabelecido. Embora, sem dúvida alguma, Pedro, assim como Paulo, tenham sido apóstolos de grande importância para o cristianismo, nós não podemos usar esta declaração de Jesus para afirmar que Pedro seria uma autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. E muito menos encontramos nada nas Escrituras que falem de sucessores infalíveis do apóstolo Pedro. Essa nova sociedade, a igreja, o corpo de Cristo, que será mais tarde explicada em detalhes pelo apóstolo Paulo, especialmente em sua carta aos Efésios, aqui mencionada pela primeira vez, constrói-se sobre a verdade divinamente revelada a respeito de Cristo e confessada por Pedro, conforme os homens vão tomando consciência e reconhecendo sua pessoa e obra.
Depois disso, Jesus anunciou abertamente aos discípulos o plano de Deus para a salvação dos homens. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Uma notícia nada agradável aos discípulos. E Pedro logo se apressa em mostrar sua indignação, sendo repreendido por Jesus. Verso 21. Desse tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Gente, eu fiz questão de registrar esse trecho para mostrar que nenhum de nós está imune às influências de Satanás. Ele existe e tem prazer em afastar os homens da verdade do Evangelho e pode sugerir mentiras, tentando nos levar aos erros. Então estejamos atentos, até porque o discipulado exige um preço. E é exatamente sobre este custo que Jesus vai falar na sequência. Verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Jesus está deixando claro que andar atrás dele não torna ninguém seu discípulo. Já percebeu a quantidade de pessoas que vêm à igreja de vez em quando para ouvir as mensagens, cantar alguns louvores, porque dizem que isso lhes faz bem? Pois é, quem age assim não é um discípulo de Jesus, mas um simpatizante, um seguidor eventual, como aqueles das multidões que o seguiam no passado. Para ser discípulo, é preciso negar-se a si mesmo, ou seja, abandonar os velhos hábitos e a velha mania de achar que podemos agradar a Deus com as boas obras que fazemos. E fazer de Jesus o primeiro em todas as áreas de nossas vidas. Depois, devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, que para nós não traz o significado de condenação e castigo. Muito pelo contrário, representa um grande privilégio. Seguir a Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele e obedecendo sua vontade em plena gratidão pela salvação nele recebida, como uma nova criatura que dia após dia vai sendo transformada pelo seu Espírito Santo. 6 dias depois, Mateus relata um dos mais importantes acontecimentos no ministério de Jesus. Diante de Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado, ou seja, ele foi transformado em sua essência internamente. A mesma transformação espiritual que caracteriza os cristãos, quando a nova natureza se manifesta em nós. Exceto pelo fato de que para nós ela é uma experiência gradual e progressiva, que se completará quando estivermos com o Senhor na glória. Vejamos o texto bíblico. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Antes da crucificação, era de suma importância que os discípulos entendessem que Jesus é o Emanuel, o Eterno, o Deus homem. E a transfiguração é o ponto central desse entendimento. Porque
Naquele monte, os 3 discípulos da linha de frente, Pedro, Tiago e João, viram o Pai transfigurar o Filho. Estava sendo anunciado o que Paulo registrou em sua carta aos Colossenses. Em Jesus habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Jesus não é um homem comum, ele é especial, é divino, é o próprio Deus morando entre a humanidade. Aqui aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Lucas informa o assunto da conversa deles. Apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés tipifica a lei e Elias os profetas. Diante dos discípulos, portanto, estão a lei, os profetas e a nova revelação de Deus, Jesus. Na transfiguração, os discípulos aprenderam a centralidade cristológica da adoração. Moisés e Elias foram muito importantes, mas passaram. Seus ministérios foram circunstanciais. Jesus é diferente, pois o seu ministério é perfeito, pleno, suficiente e cabal, sendo só ele, portanto, digno da nossa adoração. Ao descerem do monte, Jesus ordenou que eles não contassem o que viram a ninguém, porque as pessoas não entenderiam. Só depois da ressurreição é que os 3 discípulos compartilharam a maravilhosa experiência. Quando chegaram perto da multidão, um pai aflito se aproximou de Jesus pedindo que curasse seu filho epilético. O menino sofria terrivelmente e a sequência do relato bíblico revela que ele era atormentado por um demônio. O homem já havia levado o menino até alguns dos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada por ele. Quando ele levou o menino até o Senhor, o demônio foi imediatamente expulso e o menino ficou curado. Seus discípulos, certamente, meio assim desconfiados e sem entender nada, perguntaram a Jesus em particular por que não puderam realizar aquele milagre em nome de Jesus, como ele havia ensinado. E o mestre lhes respondeu. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Essa declaração de Jesus tem que ser interpretada dentro do seu contexto. O grão de mostarda é uma semente muito pequena. Nos tempos do Novo Testamento, ela facilmente era identificada como uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Você lembra que falamos sobre isso recentemente. Porém, quando o grão de mostarda é plantado na terra, ele cresce de forma impressionante. No final, o pequeno grão se torna uma árvore imponente que serve de ninho para as aves do céu. E por que isso acontece? Por causa do contato da semente com o solo, que lhe fornece os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, vejam, é justamente sobre este ponto que Jesus declara, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. William Hendricks, estudioso do Novo Testamento e escritor de diversos comentários bíblicos, diz que a fé como um grão de mostarda é um tipo de confiança em Deus que não desiste e não cede ao desespero quando os seus esforços não alcançam o êxito imediato. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, jamais recua ou declina até esmorecer definitivamente. Ao contrário disso, ela mantém contato ininterrupto com Deus. Ele é a sua fonte inextinguível. Por isso, esta pequena fé se desenvolve, tornando-se cada vez maior. William Wiersbe, outro importante pesquisador bíblico, diz que ter fé como um grão de mostarda é ter uma fé viva, alimentada para crescer. Aquele que tem fé como um grão de mostarda ora fervorosamente, de forma incessante, confiando que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ele sabe que no momento certo a resposta virá. Essa resposta, no entanto, será de acordo com o seu propósito soberano. E é por isso que Jesus diz que para a pessoa possuir tal fé, nada lhe será impossível. Falando sobre jejum e oração, no verso 21, é muito provável que a referência de Jesus esteja sendo feita à atitude de dependência de Deus a cada momento, como a fonte e a base da oração. Depois dessa cura, Jesus e os seus discípulos iniciaram aquela que seria sua última viagem a Jerusalém e, mais uma vez, predisse sua morte e ressurreição. Encerrando o capítulo, Mateus relata o incidente com os cobradores de impostos no templo, verso 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa,
Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. As didracmas, ou o imposto do templo, segundo a NVI, eram dadas por todo homem judeu acima de 20 anos de idade para a sua manutenção. Esse imposto se encontra em Êxodo 30, 13 e é o equivalente a 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Está bem claro aqui que Jesus ainda não tinha pagado esse imposto e, por isso, os coletores dos impostos vieram cobrá-lo. Por meio de uma ilustração, Jesus mostra que os filhos dos reis estão isentos do tributo. Assim, Jesus, o Filho de Deus, não estava pessoalmente obrigado a pagar o imposto para a casa de Deus. Mas, se Jesus tivesse reclamado o seu privilégio, poderia muito provavelmente ter criado uma impressão errada entre o povo, incluindo talvez um desrespeito à casa de Deus. O milagre, demonstrando a onisciência de Jesus ao saber qual peixe continha a moeda, e a sua onipotência em fazer que fosse o primeiro a ser apanhado, enfatizou a sua divindade e assina o seu direito à isenção do imposto, sem que ninguém se escandalizasse. Muito bem, pessoal. Assim chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com parentes e amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa semana. Até a próxima!